Salve minhas abduzidas e meus abduzidos! Esse aqui já é o nosso 9º episódio, episódio 9. E 9, vamos falar de inovação, vamos falar de ressignificação de paradigmas, vamos falar sobre o papel da exoconsciência no empreendedorismo, neste atual momento da nossa humanidade. Eu sou o Juliano Posati, fundador do Círculo, vem comigo! Via de regra, como dizia um amigo meu, né? Via de regra, crise é algo que nos deixa de cabelo em pé. Toda vez que tem uma crise é aquela sensação de instabilidade, zona de conforto afetada, planos precisando ser refeitos, orçamento precisando ser revisado, expectativas e ambições precisando ser novamente enquadradas. Por quê? Porque a crise coloca tudo em xeque, a crise abala tudo, a crise está nas manchetes dos jornais, nas capas dos portais, no SMS que você recebe da sua operadora, a crise está por todo canto. E quando a crise começa a estar por todo canto, a todo momento, a toda hora, isso gera aquela famosa sensação de insegurança. E na insegurança, no medo, as pessoas se retraem, seguram o que têm, não ousam, não se movimentam, não se mexem. É como se aparecesse, vamos dizer, retomando o nosso passado savânico, como se nós estivéssemos ali, não é, na floresta e de repente, pá, aparece um jacaré, aparece um leão, aparece algo que coloca em xeque a nossa vida e nós paralisamos, nós congelamos, nós nos fingimos de morto. Aquela famosa cena do Tiranossauro Rex, né? No one moves. Ninguém mexa um único cabelo, porque ele detecta os movimentos. Então nós ficamos nessa esperança diante da crise, ou parece que essa paralisia, que por tantas vezes pode nos ter salvo de grandes predadores nos períodos pré-históricos, essa paralisia ela nos toma novamente e aí nós ficamos ali caladinhos, quietinhos, não nos movemos. E aí o medo da crise retroalimenta uma espécie de apego ao paradigma ou à velha fórmula que sempre funcionou. Sabe aquela coisa? Eu entro embaixo da minha cama para me proteger do bicho-papão, mas a casa tá desabando. Não, tudo bem, mas eu vou me proteger embaixo da cama e embaixo da cama eu vou ficar. Mas a casa vai ser inundada. Se você ficar embaixo da cama, você vai primeiro se afogar, mas eu vou ficar embaixo da cama, porque embaixo da cama sempre me protegeu. Diante da crise, existem sempre essas duas atitudes. Você pode avançar ou você pode se paralisar. A paralisia é fruto do medo que nos coloca novamente apegados aos antigos paradigmas. Aliás, é importante dizer que uma crise nasce ou uma crise acontece quando um paradigma se choca com uma nova ideia ou com uma nova realidade, por assim dizer. Nós temos um paradigma. O que é um paradigma? É um jeito de fazer as coisas, é um modus operandi, um modo de operação, um modo de realização. Então, existe o paradigma dentro da empresa de que nós divulgamos os nossos produtos através do fax. Nós imprimimos uma oferta do nosso produto, não é? Bonitinha, num papel A4, telefonamos um a um para os nossos potenciais consumidores e pedimos um sinal de fax. E o sujeito atende, diz, pois não, aperta um botão no aparelho de fax dele, e aí o sujeito estava passando, começa a escutar. Aí ele já sabe que era o momento de colocar a folha do lado de trás do fax que iria ler aquilo e transmitir via pulso telefônico até a empresa do cara que recebe aquela oferta. E aí, de repente, liga de volta e fala, olha, estou interessado no seu produto. Bom, parece uma graça, né? Mas essa era uma das funções que eu tive no meu segundo emprego. Eu não só layoutava o anúncio, como depois eu tinha que fazer o trabalho do telemarketing ativo de fax. Ligava, eu era um spammer analógico, olha que lindo. Um spammer analógico. Eu ligava, pedia o sinal de fax,
sem dar muito bom dia, morrendo de vergonha, trebicando, porque se o cara perguntasse por quê, eu já ia ter que explicar, e aí já me dava uma crise, mas aí eu, despachava o fax. É um paradigma, é um jeito, é um modo de operação. E o detalhe, né, o produto oferecido nesse fax era um BINA, também conhecido como identificador de chamadas. Olha que revolucionário, você punha aquele aparelhinho na linha do seu telefone e você sabia quem estava te telefonando antes de atender o telefone. Olha que maravilha, que beleza. Oh, que saudade dos anos 90, não é? Veja só, é um paradigma, é um modus operandi, é um jeito de fazer, um modo de operação. Aqui a gente faz as coisas desse jeito. Então esse era o jeito de divulgar os produtos. Quando começa a chegar a internet, começa a cair o aparelho de fax. O aparelho de fax perdeu o sentido. Você tinha um scanner na sua mesa. Ai, que chique, hein? Um scanner na tua mesa. Então aquele paradigma fax já não existia mais. Porque ele começa a deixar de existir. Logo, a empresa de fax vive uma crise. Uma crise. Porque o seu paradigma, o seu produto, aquilo que ela fazia, já não está mais de acordo com a realidade. Surgiu uma nova ideia, surgiu uma nova realidade e esses paradigmas bateram de frente. Muitas vezes nós ficamos tentando resistir à nova realidade ou ao novo, não é? Resistir. Por quê? Por medo do desconhecido. Nós não sabemos o que virá. O desconhecido é instável, ele não é previsível, ele não é planejável. E vai exigir esforço, vai exigir adaptação, vai exigir movimento. Então, logo, quando você tem um paradigma e esse paradigma se choca com uma nova realidade, uma nova ideia, esse choque nós chamamos de crise. Crise é um momento ou um estágio onde nós questionamos a forma como as coisas são feitas. Nós questionamos como as coisas são feitas. Uma crise no governo. Uma crise no governo é quando todo mundo começa a questionar a forma como o governo está governando o país. Não é? Uma crise num determinado segmento é quando esse determinado segmento tem uma questão que ele não consegue responder. Surge uma nova realidade, impõe uma nova questão e esse segmento não consegue responder. Percebe? Toda crise ela é uma porta para o desconhecido. Nós não sabemos o que virá depois da crise. Nós não sabemos o que virá a partir da crise. Não sabemos. E aí, voltando à ideia a ideia savânica, nós temos a possibilidade de nos apegar com medo ao antigo paradigma. Não, mas as coisas sempre foram feitas assim aqui. Não, as coisas sempre foram feitas assim, nós vamos continuar fazendo assim, porque esse é o jeito que meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Não, nessa empresa sempre foi feito desse jeito. Nós nos apegamos. Quase sempre, por exemplo, um novo gerente, um empresário que assume a empresa da família, ou compra uma operação de uma empresa que já estava rodando, então ele compra, assume, aí ele vai fazer os seus ajustes administrativos, quase sempre ele vai enfrentar esse embate com as pessoas que estão lá. Agora, é má vontade? É crica? São pessoas que... a pessoa é sempre do contra, a pessoa está sempre questionando, a pessoa é uma fruta podre. Estou dizendo, pode ser que seja, pode ser que não seja. O ponto é que antes desta pessoa ser tudo isso, esse comportamento arredio, esse comportamento que questiona, esse comportamento que duvida, esse comportamento que ignora ou que faz exatamente o contrário daquilo que foi combinado no processo de gestão, esse comportamento que tem como efeito ser uma fruta podre na cesta, ele não é a causa. A fruta podre, ou o efeito fruta podre nessa cesta é consequência. A causa está antes. E a causa provavelmente está no medo. A causa está no medo do novo. A causa está no medo do novo paradigma. A causa está no medo de não saber como responder à crise. Crise, encontro do antigo paradigma com a nova realidade. Então, neste medo da crise, porque ela é uma porta para o desconhecido, eu não sei se eu vou garantir meu desempenho, eu não sei se eu vou continuar sendo eficiente, eu não sei se essa nova gestão gosta de mim, eu não sei se esse novo mercado dá pé para mim, eu não sei se esse novo desafio dá pé para mim, então eu começo a travar em vários momentos. Por quê? Por medo de avançar. E veja bem, gente, todos nós temos medo. Todos nós sentimos medo da crise. O medo é algo que foi
instalado no nosso sistema operacional para o nosso bem, para a nossa proteção, para a gente não virar uns kamikaze por aí que sai metendo a louca. O medo é parte positiva do nosso sistema. A questão é que eu só venço o medo com introspecção, racionalização e transcendência. Sem esta palavrinha maravilhosa, sem transcendência, eu não venço o medo. Porque eu também não venço o medo apenas com introspecção e apenas com racionalização. Eu vou racionalizar, eu vou criar motivos, eu vou criar fatores positivos, argumentos pró-mudança. Eu vou internalizar isso, eu vou meditar sobre isso, eu vou introspectar sobre isso, eu vou fazer uma introspecção sobre isso, eu vou mergulhar no meu mundo interior. Vou levantar prós e contras, vou fazer listas de decisão, tá tudo beleza. Mas, sem a capacidade de transcendência, ou seja, de ir além, de enxergar além. Lembra disso daqui, ó? Você que está me ouvindo no podcast, você não sabe, mas eu estou segurando aqui a espada justiceira na minha mão, o olho de Tandera. Ó, deixa eu fazer um barulhinho aqui para você ouvir, ó. Ai, nossa senhora, bati no microfone. O olho de Tandera, lembra? Dá-me a visão além do alcance, a visão além do alcance. Felinos extraterrestres da década de 80, maravilhosos. Veja, transcendência é esta visão além do alcance, esta visão para além da realidade que se estabelece. Esta transcendência é um exercício de espiritualidade. Então eu te pergunto e volto ao começo, qual é o papel da exoconsciência no empreendedorismo, sobretudo diante das crises que nós temos? É o exercício da transcendência. É o exercício de enxergar além, de enxergar mais do que o que, enxergar os porquês. Perceber o movimento da vida, perceber o movimento do espírito, perceber que o novo nos leva para frente, ainda que pareça que nós estamos dando passos largos para trás, né? Mas o novo nos leva para frente, porque a evolução ela não tem marcha ré. Não tem marcha ré, a evolução é sempre para frente, é sempre avante, que questa é a coisa più importante, é o que eu sempre brinco no final dos meus vídeos, é sempre avante, é sempre em frente. Pode ser que ela vá num ritmo maior, pode ser que ela vá num ritmo menor, mas é sempre avante, não tem andar para trás. Tem ficar para trás, é diferente, é quando todo mundo avança e você fica. Caso de um processo de transição planetária, por exemplo, onde você tenha transmigração entre mundos. Então, o que aconteceu? As pessoas que não ficarem para o mundo de regeneração e forem exiladas para um mundo de provas e expiações, elas não estão voltando para trás. Elas estão simplesmente permanecendo no estágio onde elas estão. E ainda que elas voltem para um cenário que aparentemente seja pior do que o último planeta que elas viveram, neste estágio, elas terão, a partir do seu nível vibratório, a possibilidade de contribuir, de avançar. Então, a velocidade como nós nos desenvolvemos, como nós avançamos no processo de evolução, depende apenas de nós, mas a evolução não anda para trás. Eu posso ficar para trás no processo evolutivo se eu não acompanhar o ritmo, se eu me apegar demais aos meus medos e aos meus paradigmas e ficar. Mas aí é uma outra história, percebe? A mesma coisa acontece em processos de gestão. E aí, muitas vezes, o que acontece? O sujeito não consegue avançar, não consegue ir para frente, não consegue incorporar ou se alinhar ao novo paradigma e acaba indo para outro ambiente, ou sendo desligado, ou buscando uma outra oportunidade, se ejetando daquele local. Tudo isso precisa, obviamente, de um processo muito grande de autoconhecimento. Porque se nós enxergarmos as questões apenas como uma picuinha corporativa, ai, que dificuldade de gestão, ai, ser humano é difícil, ai, mas não sei o quê, porque olha, profissionalzinho complicado. Se a gente não sai desse viés e a gente não mergulha com empatia no outro, não vai avançar. Nós não vamos evoluir. Sempre vai ter um problema, sempre vai ter um... Gente,
Toda empresa tem problema com funcionário e todo funcionário tem problema com empresa. Ponto. Mas onde é que entra a exoconsciência aí? Onde é que entra a exoconsciência nessas crises? Entra justamente no desenvolvimento da capacidade de transcendência. Transcendência é enxergar além, é enxergar mais, é enxergar com empatia, com humanidade, mas com visão sistêmica também. Transcendência é ir além. Então, o que está acontecendo? Deixa eu entrar na pele desse sujeito, deixa eu ver quem é ele, deixa eu ver como que ele está se comportando, como é que ele está se movendo, por que ele está se movendo, o que ele precisa, dentro da estrutura psíquica dele, o que eu posso oferecer, ou o que eu posso dar, o que eu posso proporcionar para que ele se sinta mais seguro, para que ele se sinta parte, para que ele venha junto. E dentro desse processo, o autoconhecimento e, na verdade, o conhecimento da psicologia dessa equipe é fundamental. Fundamental. Por isso que eu vejo assim, a psicologia de pontos fortes, ela traz uma abordagem muito eficiente quando ela cria aquele vocabulário de talentos, aquela forma de ver, não é, os nossos talentos, as nossas possibilidades naturais, como padrões psíquicos em nós, padrões orgânicos, padrões emocionais, não é, que afetam toda a expressão do nosso ser. Então eu tenho, junto com o meu grupo de talentos, eu tenho um grupo de necessidades que precisam ser atendidas. E se essas necessidades não são atendidas de uma forma satisfatória, eu vou me sentir inseguro, eu vou me sentir irritado, eu vou me sentir estressado. Tem gente que gosta da pressão, gosta do novo, tem gente que é extremamente conservadora. E não tem o certo ou errado, tem a complementaridade na diferença. Quando nós temos clareza, quando nós temos autoconsciência disso. Quando eu tenho autoconsciência das minhas diferenças, das diferenças do outro, eu descubro que essas diferenças são uma vantagem. E que se o outro reage de uma forma diferente à crise do que eu, isso não deve ser uma fonte de conflito ou de confronto, melhor dizendo, né? Porque conflito sempre tem. A questão é o conflito virar confronto. Isso não precisa se virar um confronto, isso pode virar um encontro de complementaridades, um encontro daquilo que nos faz juntos sermos melhores do que sozinhos. Então esse exercício de transcendência que a prática da espiritualidade traz e pode aportar para o ambiente de trabalho é fundamental. Porque se você observar, quando rola uma crise, quando rola uma treta, rola um facão dentro de uma empresa, todo mundo fica desesperado. Os calmos são os espiritualizados. Eu não estou falando de espiritualistas, eu estou falando dos espiritualizados, eu estou falando de gente de fé, estou falando de gente que convive ou que aprendeu a conviver com o mistério, com o imprevisível, não é? Mas que sabe que tudo concorre para o bem daqueles que são do bem. Tudo concorre para o bem daqueles que são do bem. Então a pessoa tem, a partir desse núcleo de espiritualidade ou desse eixo de espiritualidade na sua vida, um exercício ou uma manifestação exoconsciente dessa serenidade diante das crises, diante da adversidade. E muitas vezes nós ficamos num processo especulatório que retroalimenta o medo de uma maneira tão sádica que nós nos esquecemos de fazer o básico, que é nos afastar da crise por um instante, nos recolher no nosso mundo interior e transcender, buscar a transcendência, buscar aquilo que está além. E esse exercício é um exercício de fé, é um exercício de espiritualidade, independente do credo, independente da religião, independente de qualquer coisa. São momentos de retiro onde nós nos encontramos com a nossa essência e a nossa essência nos acalma, nos pacifica, nos tranquiliza, nos dá serenidade para viver e para enfrentar tudo aquilo que nós temos de enfrentar e viver para gerar inovação a partir da crise. Gerar inovação a partir da crise. É algo que nós fazemos com estes momentos de transcendência, indo além. É fácil? Não é fácil, mas precisa ser feito, né? Minha esposa fala sempre assim, eu disse que ia ser feito, não disse que ia ser fácil. É isso, é algo que tem que ser feito, mas não é fácil. É fácil, exige de nós uma postura, exige de nós coragem, exige de nós abrir mão dos velhos paradigmas, do velho jeito de fazer as coisas. Exige de nós olhar para o mundo, olhar para além do nosso umbigo e perceber que as coisas mudam e que é parte da natureza mudar.
A mudança é uma constante na nossa vida, né? Já dizia ali, já tinha percebido isso o filósofo Heráclito ali antes de Sócrates, né? Heráclito já via que a mudança é a única permanente na natureza, pensava ele, é a mudança. É a mudança. É a mudança que nos leva para frente sempre. Olha, tem aqui nas informações do podcast, ou para você que está vendo em vídeo aqui do meu lado, o QR Code para você entrar no nosso grupo no Telegram, acompanhar as novidades, receber as notícias, trocar ideias com outros empreendedores que são espiritualizados, que têm essa visão exoconsciente, formando cada vez mais uma comunidade que vai, simbora aí, para sempre, para frente, avante, que questa é a coisa bem importante. Tchau, até a próxima.